Muito bem, boa noite, Adriana. Já estamos ao vivo aqui. Agora vamos aguardar as pessoas chegarem. Estamos ao Boa vivo noite. pelo Facebook, viu, Adriana? No meu Facebook do Padre Laércio. Estamos ao vivo Olha também que pela TV Cristo Rei, canal 90, que é a nossa TV aqui, entre no aspas, não é? O nosso YouTube. canal paroquial da Isso, paróquia, né? Que tá um sucesso. E sim, também estamos pelo Instagram do Padre Laércio, tá bom? Você tá bem? excelente, padre. Tá Estou animada para bem, nossa graças a live? Deus. Animadíssima para a nossa live. Sempre é bom conversar, trocar ideias, né? Isso. Todas as pessoas que participam com a gente são Uhum, sempre pessoas que instigam muito a nossa visão de mundo, né? De uhum, relacionamento. Então é sempre um prazer muito grande estar aqui. com Cresço certeza. muito. Uhum. Cada encontro desse é um encontro que a gente cresce muito, né? É verdade, todos nós Imagino crescemos. que para o senhor também é assim, né? Todos Ou, nós crescemos. com Não certeza, importa a formação, com né? certeza, Na relação humana, a gente está sempre tendo algo a acrescentar para a nossa formação. com certeza. Por isso que é um prazer estar com você aqui neste momento, nesta Obrigada, noite, padre. proporcionando, né, às pessoas uma conversa, porque como eu falei com você antes, é uma conversa em que a gente vai tratando de um tema tão sério, mas que eu, pelo menos, tenho a graça de participar desse momento com você, que é uma mulher experiente, uma mulher formada para isso, para este tema, e que é casada também, não é? Porque isso tudo já ajuda. Sim, Eu acho que traz a experiência prática também para a nossa discussão. Claro que você não vai trazer a sua relação, mas eu digo, é mais fácil falar com alguém que entende profissionalmente e na experiência do que eu que não sou casado, não é? Já que a gente vai falar de sim. família, não é? Então, muito bem, boa noite, bem-vinda. A Adriana é uma pessoa muito querida aqui da nossa paróquia Cristo Rei, ajuda muito nas pastorais, de modo especial na formação, está sempre disponível. Ela com seu esposo, Mário, está sempre presente aqui nas atividades, né? Muito obrigado a todos vocês. Participa da pastoral pós-matrimonial, participa da pastoral do batismo, né? Participa da pastoral dos noivos. Sempre que a gente precisa, eles estão aí. Né? Quando tem uma gincana, estão dentro também, né? Não perde, não perde nada. É o Noé da paróquia. Não perde nada, Não graças é? a Deus. Agora, Adriana, para começar, eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse da sua formação, da sua área, qual área que você trabalha mais especificamente. Enfim, eu sou psicóloga, eu tenho 20 anos de formada em psicologia, sou formada pela Universidade de Fortaleza, Uhum, e há 16 anos que eu trabalho exclusivamente em consultório, com a uhum, área clínica, né? Às perfeito. vezes não em consultório, com outros projetos, enfim, Uhum, mas na área clínica. E a minha formação ela é de base humanista, minha formação inicial na área clínica no psicodrama, e do uhum, psicodrama a gente traz desde sempre a ideia de que nós somos uma centelha divina, e isso guia a minha vida como profissional, né? Então, uhum, a visão positiva do ser humano, né? O Deus que habita em cada um de nós e uma expectativa sempre de crescimento, né? O psicodrama ele traz muito o conceito de criatividade. uhum, Eu acho que o nome dessa live vem também dessa formação profissional, né? O uhum, psicodrama foi criado por um médico psiquiatra e ele introduziu nos tratamentos de psiquiatria o teatro, uhum, a alegria, uhum. né? Legal. Então, assim, é uma fonte muito grande de inspiração para mim. E fiz uma série de outras formações, especializações, e eu sou também terapeuta de famílias, formada em terapia familiar sistêmica e também em terapia de casais. Então, hoje em dia, no consultório, eu atendo somente adultos, Uhum. casais e famílias. Eu comecei atendendo crianças e adolescentes, mas hoje só adultos, casais e famílias. E de um tempo para cá, acho que metade do meu consultório são esses sistemas mais complexos, que são os casais e as famílias. Que coisa interessante. Então, certamente, isso me dá muita segurança de saber que estou lidando com alguém que trabalha com isso, que lida com isso, que orienta, que Lido aconselha com isso as todo crises no dia. dia a dia, né? Agora, o tema que a É, gente escolheu hoje é um tema positivo, não é? Eu gostei muito do tema que a gente sim, escolheu, porque é lidando com as crises de uma maneira, não é, construtiva, tirar fruto positiva, não é?
Como que a gente tira a fruta? Sim. Agora, antes de qualquer coisa, eu queria que você, como uma pessoa formada, falasse um pouco dessa palavrinha. Porque a gente escuta, Adriana, crise de fé, crise de matrimônio, crise na vocação, crise econômica, crise financeira, crise moral, crise de relações. Tanta crise. E às vezes a gente Sim. usa essa palavra como sinônimo para muitas coisas. Então eu diria, a palavra em si, o que é que ela significa? Que elemento que ela pode nos trazer somente olhando o significado da palavra? Pois é, assim, quando a gente vai falar de crise, a grande maioria das pessoas, ela traz uma conotação negativa da crise, Uhum, né? uhum, É um problema, é um transtorno, é uma dificuldade, é algo que eu quero me desvencilhar rapidamente, né? Assim, a uhum, maioria das uhum. pessoas, senso comum, traz isso como uma conotação negativa. Certo. Quando a gente vai pensar na palavrinha crise, né? Eu fui pesquisar para trazer para cá, pesquisei Ótimo. no Uhum, dicionário de filosofia e eu achei uma etimologia muito bacana dessa crise, né? Porque, na verdade, do grego, né, crises tem a ver com separar, com depurar, uhum, como se faz o ouro, né, com limpar, né, com decisão, com mudança, né, com aquilo que eu vou, o julgamento que eu vou fazer, o que é que eu vou ficar, o que é que eu não vou ficar. Então, quando a gente vai olhar para a origem dessa palavra, a gente vai ver que longe de ser uma coisa negativa, essa palavra ela está trazendo basicamente um movimento que é um movimento de crescimento, no sentido de construção. O que, que não me serve mais? O que é que eu vou deixar? E o que é que eu vou levar? Essa uhum, separação do joio e do uhum. trigo, né? Então, assim, é uma ruptura com o estado anterior, mas ninguém está dizendo que essa ruptura ela precisa necessariamente ser negativa. Óbvio que a gente está vivendo uma crise, acho que talvez, sem dúvida, a maior que os seres humanos estão vivendo. Uma Uhum, crise uhum, enorme para a qual ninguém estava preparado. Não, a uhum. gente não vai aqui romantizar Claro, claro. o que a gente está vivendo, né? Não Uhum. é achar que a pandemia foi boa. Não, Isso. não é de forma nenhuma. Mas já que estamos nessa pandemia, de que maneira podemos sair dela modificados para melhor? Eu Perfeito. acho que esse sentido de crise, de mudança de estado, algo que eu gostaria que a gente discutisse e que ficasse marcado como essa fala aqui, né? Porque a gente Uhum. só vai construir, a gente só vai conseguir crescer se a gente tiver essa dimensão da saída. Eu preciso sair desse lugar, né? E a gente viu, padre, pessoas reagindo das mais diversas formas a essa pandemia. É Você deve verdade. ter participado de várias reações, não foi Várias não? reações, com certeza. Ou seja, estamos em crise, né? Todo mundo reage de um jeito, procurando depurar, talvez purificar e tirar fruto, não é, disso aí. Agora, nós estamos hoje em uma live, não é, que eu posso dizer, que eu digo, é feito por uma paróquia, uma igreja, por pessoas que têm fé, eu tenho, você tem, praticamos. Essa Sim, live, ela está voltada especificamente, diria, para casais, já que é o SCC quem sim. está promovendo, quem está organizando e nos oferecendo, blindando, né, este momento tão gostoso. Eu pergunto, pensando em família, pensando em casais, é possível tirar fruto na relação de uma crise matrimonial? Você falou aí em purificar, em separar, não é? Como se faz com o ouro, limpar. Quer dizer, como que a gente pode usar essa metáfora para o casamento? É possível pensar em crescimento em um momento de crise, por exemplo, no casal? Completamente. Crise é sinônimo de oportunidade, é sinônimo de crescimento. As pessoas que negam as crises, elas não crescem, elas permanecem enrijecidas num modelo que, com o passar do tempo, não vai sendo mais capaz de abarcar aquelas relações, aquelas subjetividades. Então, Certo. uma coisa que eu sempre gosto de pensar muito é assim: o sintoma, a crise, o desgaste, a dificuldade de convivência, ela é sempre uma pista daquilo que aquele casal, daquilo que aquela família precisa reorganizar ou precisa aprender.
são contas, são movimentos que aquelas pessoas ainda não aprenderam e que estão tendo a oportunidade de aprender. E aí, diante disso, é muito importante que a gente tenha uma palavrinha, e isso eu bato com os meus pacientes em todos os atendimentos. Não se faz relacionamento conjugal ou familiar sem humildade. Humildade para quê? Para eu entender que aquilo do que eu me queixo na minha relação conjugal, metade tem a minha participação. É o que a gente chama na terapia de casal de pautas recursivas. Então, assim, vou dar um exemplo. Tá certo. Um casal, um marido reclama que a mulher cobra muito dele por causa da louça. Exemplo bem simples. E a mulher reclama que o marido demora 3 dias para lavar a louça. Qual é a parte da mulher e qual é a parte do marido? Porque o que a gente faz? A gente diz, você é cobradora, você é relaxado, mas a gente não vê a inter-relação desses dois comportamentos. Então, assim, será que a mulher está cobrando mais porque esse marido demora muito? Será que esse marido demora muito porque essa esposa é muito rígida? Como é que eu vou, nesse jogo de relação, flexibilizar? Ou seja, tem um comportamento aí que precisa ser aprendido. Percebe? Muito interessante. Então você tá me dizendo, se eu entendi, que tudo depende de quem está do meu lado, então, na vida. Sim, sim. Tudo depende de quem está do meu lado. Aliás, tem uma frase que eu até coloquei aqui, que é assim, quem está nas trincheiras ao teu lado? Pronto, Aí olha a aí. outra pessoa pergunta, e isso importa? Mais do que a própria guerra. Então, E eu quer saí dizer... da minha casa. Oi? Não, Pode isso me falar. fez lembrar, Adriana, daquela frase antiga e sempre verdadeira. Quando um não quer, dois não brigam. Já que a gente muitas vezes Sim. liga crise à briga, eu diria, é verdade isso? Não necessariamente é verdade. O que a gente sabe é que nos sistemas onde existe maior intimidade, por exemplo, num relacionamento conjugal, o que acontece, padre? O casal é o lugar mais importante, mais especial para a gente crescer. Por quê? Ninguém me conhece melhor do que meu marido. Ninguém conhece, deveria ser assim, né? Claro, claro. Ninguém conhece meu marido melhor do que eu. Então, assim, criticar o outro, no caso do casamento, é barbada, é a coisa mais simples do mundo. E você vai criticar pegando no calcanhar de Aquiles daquela pessoa, porque você conhece muito bem É aquela verdade, é pessoa, verdade. é Mas sujeira, isso é né? muito interessante, viu? Muito interessante porque você abre um horizonte aí para uma questão que até então eu nunca tinha pensado nisso. Que quando a gente diz assim, quando um não quer, dois não briga, pode ser também que a outra parte esteja evitando o Pode, crescimento, esteja perdendo a oportunidade de aquela crise, entre aspas, que nem toda crise gera briga, não é? Porque a crise sim, pode gerar diálogo, crescimento. Então, quando uma parte se pode. fecha, ela está perdendo a oportunidade de crescer e fazer a outra pessoa crescer. É isso mesmo? Exatamente, é nessa hora que eu reclamo da humildade, né? Então, assim, são aqueles casais que têm a síndrome da Gabriela, sabe? Eu nasci assim, eu cresci assim, você Você sempre sempre assim, assim. É. né? Então, assim, essas pessoas, elas se negam uma oportunidade de crescimento muito grande e elas negam ao outro a oportunidade de participar, de crescer também, né? Então, você é muito cobradora, você enche a minha paciência com louça. Quando você faz isso, você circunscreveu o problema e ali você não tem mais como sair. Você fechou. A minha mulher é chata. Não é uma coisa muito simplória É nas verdade. relações humanas? Não é? E termina que se ele ou ela não fazem essa autocrítica, vai morrer afirmando aquilo que o protege, na verdade, não é? Porque quando eu aponto o Exatamente, dedo, eu estou me protegendo, não é? exatamente. Então, assim, do que eu posso estar me protegendo
nesse exemplo da louça, eu posso estar me protegendo de assumir a responsabilidade pelas coisas da minha casa, de assumir a responsabilidade por ser parceiro da minha esposa, de assumir a responsabilidade por ser um adulto que cuida do bem-estar comum. Do mesmo jeito, a mulher lá pode estar o quê? Perdendo a oportunidade de flexibilizar um comportamento, perdendo a oportunidade de ser menos rígida, menos rigorosa, menos perfeccionista, né? Então, as pessoas que se enrijecem em categorias, elas perdem em visão sistêmica, elas perdem em crescimento. E um dos conceitos que eu acho mais lindo da terapia de casais é exatamente esse, que chama casal útil ou casal terapeuta do indivíduo. Uhum. São aquelas relações de casal onde, ao participar delas, eu como indivíduo me cresço. Eu como indivíduo, eu como pessoa, aprendo mais sobre mim mesma. Vou dar um exemplo aqui de casa. Uhum. Na hora da pandemia, o que a Adriana faz? A Adriana sai arrumando a casa toda. A Adriana cozinha para a semana toda. Bota roupa na máquina, tira roupa na máquina, atende paciente. Eu vou fazer, certo? Esse é o meu padrão de funcionamento. Só que na pandemia, e isso é uma coisa legal para a gente conversar aqui, padre, na pandemia a gente está 2 ou 3 tons acima do nosso equilíbrio. Uhum. E quem sabe disso é quem convive com a gente. É Mas o que verdade, foi que é verdade. aconteceu? Meu marido olhou para mim e disse assim, você precisa se acalmar. Você está muito agitada. Você Uhum. precisa se acalmar. Eu podia ter dito qualquer outra coisa. O que foi que eu fiz? Eu respirei e disse, é verdade. Uhum. Você tem razão. Né? É Eu porque... aproveitei aquela Isso. feedback para integrar coisas minhas que eu não estava sendo capaz de visualizar naquela Perceber. situação. E Até mesmo porque a crise casal parece que nos deixou meio assim, eu tenho que produzir para me sentir útil em plena crise. Parecia que ficar em casa sem ter algo que fazer, parecia que dava uma sensação de que estávamos no momento de vagabundagem. E eu não sou vagabundo. Então eu preciso ser produtivo. Em plena crise, eu acho que vê essa sensação em todos nós, né? Não demais, sei, não sei. E aí demais. você falando isso, que no casal isso apareceu, me faz lembrar de uma frase, inclusive, Adriana, do Papa Francisco. Quando ele disse Uhum, assim, que essa crise da pandemia, ela não é que ela gerou uma crise, ela destampou um monte de crises que estavam aí e que a gente não queria ver. Então, gerou uma crise maior porque havia várias crises que estavam aí já se dando e a gente não queria ver. No casamento, exatamente acontece a mesma coisa? a mesma coisa. Na verdade, o que a gente vai ver que vai acontecer numa crise, numa pandemia como essa que a gente está vivendo, não é nada de novo. É Uhum. aquilo que já existia e que estava encoberto, e aí, por causa da pandemia, por causa do isolamento, por causa da tensão, por causa do excesso de proximidade, de imprevisibilidade, isso vai vir à tona com muito mais força. Né? Então, assim, qual é o grande lance disso? É porque também tem muitos casais que estão aproveitando essa pandemia e descobrindo coisas de si mesmo, dos dois, que eles já não conseguiam mais descobrir, Verdade, porque verdade. a vida de trabalho, a vida que a gente levava era uma vida tão enlouquecida que os casais estavam perdendo o contato. Então, a gente está vendo 2 tipos de questões aí acontecendo, pelo menos 2. De casais que quando pararam na pandemia, olharam um para o outro e disseram: caramba, quem é você? Não lhe conheço mais, não tenho liga, não tenho intimidade. E outros casais que olharam e disseram assim: gente, há quanto tempo a gente não fazia isso? Há quanto Há tempo a quanto gente não tempo a se gente não. via como a gente é, né? Talvez Quanto seja um pouco tempo a isso. gente não se via, É. né? Então, Porque assim, é por isso que eu se digo a esbarram questão dentro do de casa, mas não crescimento. se veem, né? Exatamente. E tem uma coisa que eu acho, eu tenho a impressão, que alguns estudiosos devem estar prestando atenção nisso, que assim, a gente vinha a 200 quilômetros por hora, Uhum. todo mundo, a sociedade. Aí para abruptamente, num determinado dia, não sai mais ninguém, fica todo mundo em casa.
Se a gente pensar num carro andando a 200 quilômetros por hora e encontra um obstáculo na frente, o que é que vai acontecer com esse carro? Ele se esbagaça, Com certeza. É verdade. né? Então, as pessoas, no começo da pandemia, as pessoas tiveram reações, assim, tem vários movimentos dentro de uma mesma pandemia, Uhum. Isso é várias interessante. reações psicológicas dentro de uma mesma pandemia. Agora, uma pergunta que não quer calar, já que a gente está falando também para casais. Eu fico pensando, uma pandemia como esta, e o pandemônio que a vida de muitos virou, para um casal que já está há 15, 20 anos juntos, e para um casal que casou há 2, 3 anos, que estão recém-casados. A Sim. pandemia afeta do mesmo jeito? Ou A- como lidar com essa crise em etapas diferentes? Porque eu acho, veja, você falou que é importante a gente saber com quem que a gente está na batalha, na guerra. Ok. Mas a experiência, o tempo, ele faz a gente ver as coisas diferentes também. Então, como é que é essa Sim. pandemia na vida de casais jovens, porém com tempos modernos, pós-modernos e líquidos, e um casal já Uhum. maduro, que já vê as coisas de outro modo? Como é que é? Como seria essa sensação, esse sentimento? Como é lidar com essa crise em fases diferentes? A gente tem uma teoria dentro da terapia familiar que se chama a teoria do ciclo de vida da família. Uhum, E ela vai estudar exatamente o que acontece nos diversos ciclos que a família passa, desde o lançamento do jovem adulto no mercado, na vida, até o declínio da saúde com os casais lá de terceira idade, né? uhum, Então, o que essa teoria diz é que em cada uma dessas fases existem tarefas desenvolvimentais, tarefas interessante. básicas, e Uhum, que cada uma dessas tarefas é uma, entre aspas, crise. Por quê? Porque desaloja de um momento para ir para outro. Então, vamos pensar assim: dois jovens casais que estão na casa dos pais. Esse movimento deles casarem, ou seja, a gente sabe que quando duas pessoas se casam, não se casam duas pessoas, se claro, casam dois sistemas familiares. Então, essa união deles é uma crise, padre. eu imagino. Primeiro ano de casamento não é o ano da lua de mel, é um ano de muito ajuste. E Uhum, isso a gente fala no nosso curso de noivos, porque os casais eles precisam entender que uhum, isso vai acontecer e que é esperado, é estudado, né? Que isso aconteça. Então, o que acontece? Quando esses casais vão participar de um desafio desenvolvimental natural, eles estão envolvidos com tarefas. Se no meio dessas tarefas normais a gente tem uma tarefa imprevisível, um evento imprevisto dessa magnitude, isso vai fazer com que esse casal ele tenha superposição de dificuldades, uhum. certo? Mas os outros casais, por exemplo, o senhor já imaginou casal novo com um bebê de um ano e meio em casa, sem poder levar as crianças para um parque, sem poder levar a criança para o corredor? Imagine, né? É, Então, assim, não afeta da mesma maneira, mas afeta. O claro. que eu acho que é legal da gente pensar é que, assim, os casais sadios, o que são os casais sadios? São esses casais que já têm um padrão de autoconhecimento bom, que estão em contato com a sua verdade, que se conhecem, que vão trabalhando ao longo da vida, eles vão passar por essas crises, não é sem estresse, mas eles conseguem sair, inclusive, fortalecidos. Agora, isso independe também de tempo, não é? Porque às vezes o mais jovem é mais maduro. E às vezes o casal Muito mais antigo é mais infantil, não é? Eu acho que isso depende de tempo. exatamente. E o Papa Francisco, na Amores Letícia, que eu aconselho sempre, né, que os casais leiam, no número 217 ele diz assim, vê que coisa interessante, eu acho que vai ao encontro disso aí que você está dizendo. Diz o Papa, temos de reconhecer como um grande valor que se compreenda que o matrimônio é uma questão de amor. Só se podem casar aqueles que se escolhem livremente e se amam. Apesar Uhum. disso, se o amor se reduzir à mera atração
ou uma vaga afetividade, isso faz com que os cônjuges sofram de uma extraordinária fragilidade quando a afetividade entra em crise. Então, ele diz, ou a atração física diminui. E aí entra um tema que a gente precisa tocar. Como lidar com a dimensão sexual e a crise? Porque eu também acho que depende muito de quem está na batalha e na guerra com você, do nível de maturidade. Mas eu pergunto, como lidar com essa tensão, que normalmente já é uma tensão, não é? Por conta do trabalho, por conta da correria. As pessoas se batem, mas não se veem, não se encontram, né? Então eu diria, essa questão afetiva sexual, e aí a gente vê casais que se separam nesse momento, muitos. Como que a pandemia pode dar um start aí em algumas relações imaturas, não é? Na dimensão sexual afetiva também. A pandemia, para alguns casais pode ter ajudado, mas para outros pode ter também atrapalhado. Como é que você pensa? Pode sim, porque a gente não tem como separar os aspectos da sexualidade de um casal dos aspectos da intimidade desse casal. As pessoas não entendem, acham que sexo é algo separado da intimidade, quando na verdade o que a gente entende é que casais que têm uma boa vida íntima, que estão conectados, que têm capacidade de diálogo, que estão passando pelos desafios da vida de uma maneira próxima, de uma maneira unida, olhando para o mesmo objetivo, eles terminam tendo uma vida sexual mais saudável do que aquelas pessoas que têm uma vida sexual, digamos assim, meramente física ou baseada só nos estímulos corporais, né? Esse tipo de sexualidade, ela sofre mais porque ela é carente de algo que ligue ela, que dê uma referência de afetividade, né? Então, a pandemia, ela vai trazer essa realidade também na área da sexualidade. Por quê? Porque, como a gente estava falando, alguns casais, eles estão se reencontrando e Perfeito. reencontrando o prazer de estarem juntos na sexualidade também, né? E outros casais estão tendo um movimento, padre, de muito estranhamento do outro. Estranha a presença, estranha a voz, estranha o ritmo, estranha ter que conviver o tempo todo, né? E aí, muitas vezes, o que é que acontece? Vai procurar se reconectar na hora do sexo, o que muitas vezes não acontece, porque é como eu estava falando, casais que estão desconectados na intimidade, na vida emocional, vão sim ter mais dificuldade nessa hora. E aí vai gerar um outro movimento, né? Mas sempre eu queria muito enfatizar a questão do crescimento, né? Então, o que a gente faz nessa hora? Opa, estamos tendo problemas conjugais. Estamos é muito bom quando a gente consegue colocar as cartas na mesa de uma maneira equilibrada, né? Então, nossa, nos distanciamos. Nossa, está sendo difícil conviver. O que a gente vai fazer para reparar isso? É aquela coisa que eu estava falando, né? O sintoma, ele é uma bússola para aquilo que aquele casal precisa desenvolver. Entendi. Então, mais uma vez a gente chega no tema da maturidade, não é? Inclusive, Maturidade. e entramos em um tema que é muito difícil de tocar, que é a questão da violência, não é? Da violência sexual, da violência moral, da violência, e a gente vê que a crise também pode gerar violência. Quando não há diálogo, quando não há maturidade, quando não há essa autocrítica, aí eu diria, mais uma vez, depende de quem está ao nosso lado e depende do equilíbrio emocional de quem está ao nosso lado. Não é Sim. verdade? Padre, exatamente. A gente sabe, as pesquisas mostram que o índice de violência doméstica contra a mulher cresceu assustadoramente. O senhor deve ter acompanhado a quantidade de movimentos, de lives e de instituições trazendo isso à tona, né? E aí eu queria que a gente pensasse um pouco, padre, nessa coisa da crise ser algo assim, fazer com que a gente funcione a partir do nosso cérebro primitivo. Nosso cérebro primitivo está lá na amígdala, que tem 300 mil anos,
ele só reage de duas maneiras. Ou ele luta ou ele foge. Uhum. São os dois mecanismos básicos, né? As respostas mais elaboradas, elas são frutos de um outro desenvolvimento do nosso cérebro, que já é a parte mais do cérebro, do córtex pré-frontal, e é nesse local onde as decisões são tomadas, onde a gente pode avaliar, reavaliar, planejar as coisas, né? Então, o que acontece em situações de crise é que as pessoas, elas são bombardeadas por uma tonelada de ameaça à saúde física, ameaça à saúde emocional, mortes de parentes, não sei se vou adoecer, não sei se consigo remédio, não sei se tenho emprego, não consigo. Então, assim, são doses maciças de ameaça externa real. O que a gente faz? O organismo da gente entende que a gente está sobre ameaça de extinção. Ele vai usar o cérebro primitivo. E aí não tem jeito. Eu vou terminar usando, eu posso usar a violência com muito mais facilidade do que eu usaria numa outra situação. Então é muito importante que a gente fale sobre o tema da violência. Por quê? Porque o nível de violência tende a aumentar muito em situações como essa, como de fato já estão acontecendo. Como a gente escuta e vê, não é? E sabe, não é? Veja bem, eu queria, a gente já está partindo do meio para o fim, não é? Eu queria que você desse dicas de como o casal ela pode aproveitar essa crise ou como ela pode viver essa crise. Quais seriam as dicas assim bem concretas que você poderia trazer para a gente? Tem uma frase que eu vi agora por último que eu achei que a gente devia falar sobre ela, né? A primeira dica é que a gente precisa aprender não a sobreviver à pandemia, né? Ao isolamento, mas que a gente precisa viver o isolamento. Quando a gente está na dinâmica do sobreviver, a gente está querendo que passe, que acabe. Entendi. Por quê? Porque sobreviver é vida, é ameaça. E essa coisa do vamos sobreviver traz todos esses conteúdos de ameaça e daquela coisa da reação de luta ou de fuga. Uma tensão também, não é? A tensão na própria relação, né? Uma tensão na própria relação, né? Então, assim, como é que a gente faz para viver essa pandemia de uma maneira que a gente saia dela, quando a gente for sair dela, mas a gente saia inteiro? Né? Porque tem muitas pessoas que não vão conseguir sair inteiras. Outras vão. E é muito legal da gente pensar isso, sabe, padre? Porque isso tem a ver com a questão da... Oi? Interessante. Interessante o que você diz, esse de sair, de conseguir sair inteiro ou não da crise. Da crise. E quem vai conseguir sair inteiro, na minha perspectiva, né? Sempre que eu falo, eu gosto de falar sobre isso. Se o senhor convidar outra pessoa, psicólogo ou não, ela vai dar uma outra abordagem. Eu acho que essa é a riqueza. Claro. Né? Claro, não, mas isso aqui é uma riqueza, não é? Da partilha, né? Isso aqui é a riqueza. Exato. Eu diria, é saber enfrentar a crise, dar nomes, não é? Dar nomes à crise, não é? Estamos vivendo uma crise. Não adianta. Tem gente que começou a pandemia, olha, eram assim as pessoas mais produtivas do mundo. Liam não sei quantos livros, viam não sei quantas séries, faziam não sei quantos trabalhos. Não se sustenta. Isso não se sustenta. Né? O que está sendo pedido da gente é uma coisa muito maior, na minha perspectiva, e que eu acho que os casais precisam conversar sobre isso, que é uma condição de exercitar a nossa paciência, e para isso é fundamental que a gente tenha esse discernimento, que a gente tenha essa fé, mas o que está sendo pedido da gente, fundamentalmente, eu vi uma frase do Edgar Morin, que é o pai da teoria da complexidade, né? E o que ele diz é que essa crise nos leva a questionar o nosso modo de vida, nossas reais necessidades mascaradas nas alienações da vida cotidiana. Eita. Olha que frase. Tem tudo a ver também com a sua área, né? O psicodrama, exato. As máscaras que usamos, né? Para mascarar. Que usamos na nossa vida cotidiana. Então, assim, o que está sendo pedido, a pior coisa que pode acontecer é a gente voltar ao normal. Verdade. Como se nada tivesse acontecido. E na mesma... monte de gente... Na mesma proporção na relação a dois, não é? Como se depois de uma crise, tudo voltasse a ser como era antes. Ou seja,
como se não houvesse a oportunidade de aprender, não é? De aprender com a outra pessoa. Então, de fato, eu Exatamente. acho que essa crise ela pode nos levar a questionar muitas coisas. Agora, nos leva também a questionar o que é essencial, não é? Na relação. Exato, exatamente. Essa semana eu estava ouvindo um psiquiatra com mais de 40 anos de atuação na clínica com crianças e adolescentes, né? E ele estava falando, ele fez uma metáfora que eu achei belíssima. Ele disse que a gente precisa evitar a segunda flecha. Sabe o que é a segunda flecha? Hum, É a não aceitação da realidade. E aqui não é uma coisa do conformismo. entendi. Eu vou aceitar tudo que me acontece. Mas Ô, a Adriana, imagem que ele fez eu foi vou muito legal. interromper você agora um minutinho. Você vai falar sobre essa imagem, sobre a flecha depois, porque parece que vai cair aqui algum probleminha técnico e a gente volta, tá bom? Rapidinho a gente volta. Ah, é? Se Tá cair, certo, se tá cair a bom. gente volta, tá certo? Se cair, parece que Tá vai cair. certo. É um probleminha, uma crise técnica aqui Uma crise técnica. no Essas sistema crises aqui de técnicas são transmissão. danadas. Mas aí se cair a gente volta, tá bom? Pronto. Foi na hora. Aí, update. Tchau. A ligação. Perfeito. Já estamos de novo, ao vivo. Então, vivemos a crise, demos nome, enfrentamos e agora a gente está de volta aqui, tá certo? Vamos só esperar o pessoal Exatamente. Olha conectar como de foi uma novo. coisa bem equilibrada e produtiva. É verdade. Não foi? Foi. A sua imagem voltou até melhor, tá vendo aí? Voltou? Foi, Aí, tá tá vendo? melhor. Tá mais nítido. Que bom. Pronto, já tá ao vivo de novo. Então, o que eu ia falar é da segunda flecha. Então, Aham. a primeira dica que eu queria dar é a gente precisa aceitar a realidade das coisas Hum. como elas são e não ficar lutando para que seja diferente. A segunda flecha é se eu levar uma flechada, padre. Qual Até é a mesmo, primeira coisa que eu devo fazer? até mesmo eu fico pensando que a energia que a gente vai gastar, não é? Sim, sim. Para lutar contra uma coisa que não dá, não é? Para lutar. É preciso de fato É, encarar. Sim, mas fale da é. flecha, eu atrapalhei você. Quando eu levo uma flechada, qual é Certo. o primeiro passo que eu devo fazer?
procurar algo ou alguém que me ajude a tirar a flecha, né? Perfeito, perfeito. Então, se a gente fizer a pandemia, é a primeira flechada. Certo. Qual é a segunda flechada? Eita. Quem me deu essa flecha? Por que me flecharam? Meu Deus, eu não mereço essa flecha. Isso é um absurdo. Coitado de mim. É, Eu vou flechar alguém. Essa é a segunda flecha. verdade. Ah, entendi agora. Você mesmo é seu Sim, próprio inimigo. Ó, interessante. O exato. Papa Francisco dizia isso quando ele falava do amor a si próprio. Você tem toda a razão. E aí o Papa Francisco dizia, às vezes o nosso inimigo somos nós mesmos. E Quando a quando a gente gente... está no casal, que Uhum. o inimigo, que é o outro que dá a segunda flechada na gente, Eita, né? é verdade. Isso é uma coisa que eu não posso estar numa relação conjugal e Uhum. ser a pessoa que vai flechar a outra, principalmente se a outra já está flechada, É padre. verdade. Já está sofrendo, sangrando, Já né? está sofrendo, sangrando, e É, às vezes a gente nem percebe, é né? verdade. Então, eu acho que essa dimensão da empatia com o outro, ela é fundamental nos tempos que a gente está vivendo, dentro de um sistema conjugal nem se fala. Eu diria então que é essencial hoje em família a gente, quando encontrar uma pessoa ferida, saber cuidar da pessoa que está ao nosso lado, antes de Exatamente. feri-la outra vez, não é? Feri-la outra vez. Agora venha Acho que o cá, segundo. Oi. um tema puxa outro. Eu fiquei pensando É... agora nos filhos, Uhum, que vivem em uhum. constante clima de guerra entre pai e mãe, flechas para lá e flechas para cá. Como é que fica aí a relação? Como é que fica a vida, o crescimento, a maturidade dessas crianças? O psicológico dessas crianças? Perfeito. Essa pergunta é assim a cereja do bolo, é uma coisa assim que me deixa encantada. Por quê? Porque a gente sabe que um terço dos casais, mais ou menos, eles têm problemas sérios de relacionamento, certo? Então, de 10 casais, 3 e pouquinho vai ter problema sério de relacionamento, que podem ou não chegar ao divórcio, tá certo? Uhum, claro. Só que o que a gente sabe, e aí eu acho que a segunda dica, né, é assim, que a cada 100 crianças de pais que se dão bem, entre 6 e 7 crianças podem desenvolver sintomas de sofrimento psicológico. Olha só. 6 a 7 de cada 100, tá? Em casais que se dão bem, tá Uhum. bom? E entre 100 crianças cujos pais vivem em conflito, estão continuamente se flechando, a proporção é de 30 a 40 crianças que vão apresentar sintomas de sofrimento psíquico e psiquiátrico. Eita. Então, assim, a gente sai de 7 crianças para 40 crianças, ou Meu seja, Deus. quase a Uhum. metade das crianças que estão em lares desajustados, com pais em desarmonia. Por isso que é tão importante a gente tocar nesse assunto, porque a gente está imprimindo nas nossas crianças marcas de violência, de falta de afeto, que elas vão levar para o resto da vida delas. É de público e notório conhecimento que a estrutura psíquica de uma criança ela é construída, ela não vem pronta. Ela é construída. Como a E é nossa foi construída pelo construída, né? ambiente familiar. Como a Oi? nossa foi construída, não é? Como a nossa foi É. construída. Agora eu Então, assim, aproveito e se eu pergunto venho de uma. também pela Oi. questão, ô Adriana, de quanto afeta essas crianças. Está aí também um pouco a fonte da questão da ansiedade, da depressão, não é? Sim, No momento de sim. crise em que não se entendem, não dialogam, tudo é muito rápido, poucos encontros. Como é que lida com a ansiedade e a depressão em tempo de crise, de pandemia? O que é que você aconselharia? A primeira coisa que eu aconselharia é escute o seu filho. O senhor está falando das crianças, não é Das isso? crianças e dos adultos também. Porque a Então, ansiedade e a não depressão do minimize. adulto afeta a criança e vice-versa, Total. né? Uhum. Então, a coisa mais importante é não minimize sofrimento psíquico. Não é bobagem, não é besteira. É a segunda causa de aposentadoria, de afastamento Do trabalho. do trabalho no mundo. É a Meu Deus. depressão. São as doenças psiquiátricas. Uhum.
né? Muito Então, a certo. primeira coisa é entenda que isso é uma realidade. Pode não ser uma ferida no corpo. Entendi. E, às vezes, a ferida do corpo que é externa, você valoriza, e a ferida da alma você não valoriza. E a segunda coisa que eu acho que é muito importante é não hesite em procurar ajuda. Primeiro é reconheça e aceite que isso é uma Uhum, realidade. uhum. Segundo, muitas vezes a gente não dá conta sozinho e tem gente para ajudar. Qual é a pior conduta? Negar. Agora, Adriana, não seria porque ainda há muito preconceito com a questão da crise, da depressão e da ansiedade? Padre, agora nós temos muito preconceito, o senhor tem razão. A Uhum, doença psíquica ela ainda é estigmatizada, mas uhum, agora, depois da pandemia, com a pandemia de sofrimento psíquico que a gente está vendo, ela vai deixar de ser estigmatizada, uhum, porque vai ser uma coisa tão generalizada, uhum. é o que está sendo previsto pela Organização Mundial de Saúde, pelas associações de psicologia e de psiquiatria. Por Certo. quê? Porque o Ovidio, que é esse psiquiatra, a grande pergunta dele foi assim: como é que tem alguns que não estão enlouquecendo? Eis a questão, porque muitos estão, não é? Muitos estão no Muitos, nível de loucura né? já, né? Alto. Então assim, o enlouquecendo é sofrendo, é desenvolvendo sintoma, né? É precisando de suporte. E a Claro. gente tem que lembrar que a gente vinha de uma época de vida de muita desconexão, né? E aí, padre, uma coisa que o senhor falou que para mim é muito importante, que tem a ver com a paciência, que tem a ver com a proteção das crianças, que a gente estava falando há pouco tempo, que é assim, só pode surtar um por vez, Essa é certo? fundamental. Essa é uma regra de ouro. Um por vez. Não pode ser mais de Tem um dois. amigo meu que eu digo assim, olha, hoje eu tô atacado. Aí ele diz assim, entre na fila, porque já tô também, entre na fila. Exatamente. Exatamente. E assim, é legal de você ver isso acontecendo na prática. Aqui em casa, Uhum, por exemplo, a gente começou a perceber que um estava mais desorganizado, o outro se acalmava um pouco mais. Né? Um uhum, dia era uma filha, no outro dia era eu, no outro dia era o marido. Desorganizado no sentido de mais cansado, mais desesperançoso, mais preocupado, né? Não necessariamente claro. com nenhum tipo de sintoma, não. Né? E a gente começar a se proteger. Né? Eu acho Entendi. que a gente Uhum. está num momento que pede, que clama por um momento mais orgânico desses casais, de mais sintonia, de mais empatia, de mais vinculação emocional nessas famílias. Né? Agora, Então, acho que agora a aí gente você está toca em diante um de uma tema, Adriana, possibilidade enorme. que eu volto àquilo lá no início. Se é crise, e a crise está fora do casamento também, tudo isso que você está falando é a sociedade que está sofrendo. É uma crise social. É uma É uma crise pandemia também de social, é sentido uma de vida, não é não? Não entra a questão do total. sentido da vida? É, quando o Mohan fala, né, que essa crise está levando as pessoas a questionar o modo de vida e as reais necessidades e para onde nós estávamos indo como famílias, como sistemas sociais, eu acho que o que ele está trazendo para a gente é exatamente uma demarcação, né? Uhum, Estávamos indo muito mal e uhum. precisamos, fomos obrigados a parar. Que bom se a gente conseguir refletir e reorganizar as nossas relações, porque tudo começa em casa. O Papa Francisco diz: não haverá um mundo novo se não houverem famílias É novas. verdade. Começa em casa mesmo. Agora eu Tudo começa em casa. quero tocar num tema que também é crise, que também é difícil, que é doloroso, que inclusive é uma pergunta. A gente vai também fazer algumas perguntas, ver aqui se tem alguma pergunta de quem está conectado. Quero muito agradecer, Adriana. Tem bastante pessoas conectadas, tanto no Instagram como no YouTube ou no Facebook. Temos bastante pessoas e participando, mandando Que perguntas ótimo. também. Isso é muito bom. Mas tem uma pergunta aqui que é difícil, mas eu vou tocar no assunto. É tempo de crise, é tempo de pandemia e é tempo de mortes. E a Sim, morte é um evento imprevisível na família com a pandemia. totalmente. Adriana, Totalmente. como lidar com a perda de um ente querido, não é? Que você não estava esperando e de repente a pessoa morreu? Ui, Como ajudar? Como pensar? Como falar nisso? Como sair dessa? Que coisa a gente pode ajudar e dizer para essas pessoas? padre, tem algumas ideias que eu acho que podem ajudar. Embora Uhum, eu mesma, né, é,
não tem essas respostas, porque diante da perda, que é uma perda dessa magnitude, uma perda afetiva dessa magnitude, as palavras elas se tornam muito pequenas, né? A Verdade, gente verdade. sabe que o que sustenta a gente realmente, quando a gente passa por uma perda dessas, as pessoas que se sustentam com um dano um pouco menor são aquelas pessoas que conseguem entender que a vida não acaba, né? E que a gente vai se encontrar em breve numa outra dimensão. Eu acho que a espiritualidade é uma das maiores fontes de resiliência que uma pessoa pode ter, né? Para ressignificar e para dar um sentido diferente para essas perdas. A outra coisa é que, assim, não é rápido, não é um processo, é doloroso, tem várias fases. Um passo prepara para o outro passo. A gente tem várias fases do luto. É Depois verdade. eu posso mandar um texto para o senhor, se alguém quiser, Por favor, posso por favor. flexibilizar isso, passo por WhatsApp mesmo. Então, assim, é muito importante que a gente possa, principalmente, contar nesse momento com a nossa rede de apoio. E a gente divida esse sofrimento com essas pessoas, Perfeito, para que a perfeito. gente possa digeri-los de uma forma menos excruciante, né? Cruciante. Menos. É porque eu vejo, por exemplo, que tem gente que tem dificuldade em falar sobre isso, não é? Então ela evita até falar sobre a morte que aconteceu ali. Então, às vezes, Adriana, eu fico pensando também que nós somos seres humanos, a gente se ilude muito. A gente vê a vida como ela é dura, ela é crua. O viver, ela é muito duro, né? O viver é sofrer também. Mas muitas vezes a gente é meio inocente, sabe? A gente vê e acha que as coisas só acontecem na casa do vizinho. Então a gente parece que não quer, ninguém quer passar por um sofrimento, mas a gente não compreende quando o sofrimento bate a nossa porta e a gente às vezes não sabe ressignificar o sofrimento e se entrega. Fica uma decepção com Deus, uma decepção com consigo mesmo, uma decepção com a fé, uma decepção com tudo, porque parece que foi uma ação contrária de Deus para consigo, né? E não é. Eu digo sempre, Deus é companheiro de caminhada, não é? O próprio Jesus morreu na cruz, foi assassinado. Maria, o quanto sofreu. Entendeu? Então eu vejo que você fala muito bem, a resiliência, o ressignificar a experiência de morte, de dor, eu acho que ajuda a gente a viver essa crise. Mas eu diria, aceitar que quem está vivo pode sofrer a qualquer momento. Porque nascer já é sofrer. A gente já sofre quando nasce. Padre, e tem uma fala de uma psicóloga que essa semana eu ouvi, que ela disse que os cinemas e as televisões, elas retratam aquilo que é tabu para a sociedade. Que há 30 anos atrás era o sexo. Mas se a gente for olhar para os filmes de hoje, é a morte. Por que é a morte? Verdade. Né? Por que é a morte? Porque o que ela diz é que nós somos a sociedade do sucesso e do prazer, onde Do não cabe a bem-estar. doença e a morte. Da aparência do bem-estar, não é? Da aparência do bem-estar. Então, assim, a ilusão que foi vendida para a gente é de que a medicina domou a morte e fez a gente acreditar que a gente é imortal. Então, a doença e a morte, elas passaram a ser algo não mais natural, que pode acontecer, que é a única certeza que a gente tem na vida, mas passou a ser um acidente. E isso, para completar, nós somos, no Brasil, o chamado país jovem, né? Nós éramos, né, até pouco tempo atrás, o país jovem, e o país da alegria. Da alegria. Né? Então, não cabe a dor, não cabe a morte. É o país do samba, da cerveja e do futebol. É verdade. Parece que a gente... Eu gosto de uma expressão de um teólogo, Adriana, que vai aí ao encontro que você diz, que ele fala assim, é preciso levantar o véu do cotidiano, para a gente ver as coisas em profundidade. Eu diria, com o que você está dizendo, é preciso levantar o véu da realidade e ver como a vida ela é. Porque a gente criou uma imagem e nos trouxeram essa imagem de que o mundo é perfeito, de que a vida tem que ser perfeita, não é? E a perfeição em exaustão fica até chata, não é? Então, a vida é uma construção cotidiana de sofrer, de viver, de morrer, de sorrir, de viver lutos, processos, não é? Que é o grande problema da psicoterapia, né? A pessoa quer ir para uma psicoterapia
para que o psicólogo ou diga quem está certo e quem está errado, ou seja, um professor para ensinar como é que faz certo. A pessoa não está implicada naquele processo, que é um processo de autorreflexão e de transformação pessoal que passa por gargalos importantes. É A verdade. gente que é psicólogo lida com a dor. É verdade. Então, assim, é até difícil, às vezes, para a gente que é psicólogo e trabalha com processos mais profundos, estar numa rede, num ambiente assim social, porque às vezes até a forma como as pessoas se comunicam, o tipo de assunto, a abordagem, você fica assim meio zonzo, meio perdido, às vezes, porque você lida com uma outra realidade É tão verdade. diversa É que você verdade. olha e diz assim, como assim? Qual é o meu lugar? É Demora, verdade. tem um delay, sabe? Isso é muito bom, porque eu acho que eu agora que estou fazendo terapia, viu? Porque eu me sinto igual. Eu me sinto igual. Quando eu olho a realidade, às vezes, certas relações, eu digo sempre, não tem lugar melhor de você parar tipo praia, rodoviária, feira, mercado, festa, porque você vê como as pessoas se relacionam e como elas às vezes se dão, né, em relação, e você diz, não acredito no que eu estou vendo. Tem alguma coisa eu me sinto comum completamente com você dessa forma de ver a realidade, né? Agora, veja bem, nossa entrevista ela vai partindo já para o final. Muitas pessoas conectadas de vários estados, não só daqui do Ceará, né? Lá de Que bom. Pernambuco, lá do Espírito Santo, lá, deixa eu ver aqui, Rio de Janeiro, Fortaleza, não é? Deixa eu ver mais, de tantos lugares. Eita, padre, É, estamos nacionais. somos nacionais, minha filha. Estamos aí conectados, né? Deixa eu ver aqui no Que Facebook. bom, tomara que a nossa conversa tenha ajudado, né? Chegado Isso, lá no coraçãozinho de cada um isso para é o que a trazer gente tem alguma visto coisa aqui, sabe? nova. As pessoas dizendo que têm aprendido muito, que concordam, não é? Pessoas que estão dizendo que está valendo a pena, né? Parabéns, Padre Laércio e Adriana, diz a Maria Salete Leite, que é a irmã Salete. Ela diz, um tema muito importante, né, para nós, e é verdade. Agora é assim, quais seriam as últimas dicas que você poderia trazer para a gente, para a família especificamente, lidar com essa questão da crise no mundo de hoje? Padre, essa questão de dica é sempre um desafio, né? Mas eu Uhum, acho que, assim, nessa questão da pandemia, a gente tem como a gente vem falando, uma oportunidade de aprender coisas muito novas uns sobre os outros. E uma delas que eu acho que é muito bacana é que a família aprenda a dividir as tarefas e as responsabilidades a partir das capacidades de cada um, né? Não com imposição, que a família entenda que a gente está vivendo uma realidade completamente diferente, então que diminua o grau de expectativa, opa, principalmente diminua o grau de expectativa em cima das crianças. As escolas estão completamente insensíveis ao que está acontecendo. Se é difícil para a gente, imagina para os pequenos de 5, 6 anos, 8 anos, 12 anos, tendo que lidar com toda essa situação. Então, assim, as escolas estão apertando é, absurdamente. Eu fico indignada. agora, sabe o que me chama Os a pais atenção, Adriana? precisam É que proteger. nós não sabemos, às vezes, lidar com o estresse. Agora, imagina a criança, não é? Aí todos os Exatamente. adultos em cima, o estresse familiar, ele vai gerando cada vez mais a crise, aumentando a crise, e uma crise que tem nome, tem sobrenome, e que não tem tempo para acabar, Não não tem. é? Porque E, padre, a tem uma coisa pandemia que eu passa, queria... mas a crise fica. Isso. Que eu queria, assim, deixar como uma mensagem mesmo, que é assim, não está na hora de enfrentamentos, não está na hora de flechadas. Nós estamos no tempo da delicadeza. Uhum, Sem essa delicadeza, a gente não vai passar por essa crise. uhum. Então, assim, vamos exercitar a empatia, vamos exercitar a nossa humanidade, vamos exercitar o eu te ajudo. Eu te ajudo. É poderoso demais. Você não está Vamos sozinha, não é? Você Você não está não está sozinho. sozinho, eu estou aqui. Como é que você acha que eu posso melhorar? Você pode me ajudar? Uhum. Gente, são frases transformadoras da realidade de uma família. Bem, aí eu vou concordar,
de fato, com o Papa Francisco, quando fala de que essa crise ela só destapou outras crises. E eu diria, para a gente ir terminando, pelo termo que você usou, crise, como explicou, parece que o ser humano é um ser em crise, não é não? E isso é positivo. O que é que você pensa sobre isso? O ser humano é um ser De crise. de crise, né? E que está em crise. Que está em É um crise. ser de crise em É, crise, é verdade. né? Mas é um ser de crise no sentido de um ser de transformação. Uhum, É um uhum. ser do devir, é um ser da construção, é o ser da transcendência, É né? verdade. Isso é fundamental, porque a pergunta também que não quer calar é como gerenciar a crise. Eu diria, com tudo isso que você falou, e agora trouxe esse elemento transcendental. Gerenciar a crise pede também maturidade espiritual, para quem tem fé, Sim. não é? Porque senão a gente vive uma fé infantilizada e que numa hora da crise, a fé vai ser mais uma crise. E ela não vai ser uma ajuda, não é? A gente não vai perceber esse Deus que Exatamente. caminha conosco, esse Deus que nos escuta, esse Deus que chora conosco, esse Deus que nos carrega no colo. A gente não vai perceber, né? Então a gente vai gerar outra crise, que é a crise de fé. Por quê? Às vezes a nossa fé ela é tão infantil que ela não nos ajuda, digamos assim, a, a viver as crises inerentes próprias do Isso. ser humano. Exatamente isso. E olha só, padre, olha só, assim, eu sei que a gente está terminando, mas eu queria deixar esse dado Uhum, aqui. uhum. Como é que a gente pode aprender a gerenciar a crise se apenas 1% das escolas, 1% das escolas ensinam inteligência emocional para suas crianças? É uma crise. Isso é uma crise. Não é uma É uma crise. É crise? uma crise que gera justamente pessoas sem sentido para a vida. Porque se ela não aprende a viver com suas emoções, enfrentar suas crises, certamente depois vamos cair em um tema que eu nem toquei no assunto, que é a questão do suicídio, a questão da falta de sentido da vida, que inclusive, já vou dando um spoiler aqui, Adriana, vai ser uma das nossas lives, daqui a talvez temos uma outra, e depois vamos trazer essa da questão do suicídio, da depressão de volta, porque vai ser um tema que a gente vai precisar enfrentar muito. Então eu diria, uma pessoa sem saber lidar com as suas emoções, ela é uma pessoa em crise. Ela é uma pessoa que não se conhece, que está em crise de identidade e que não vai saber gerenciar o matrimônio, não vai saber gerenciar a vida dos filhos, nem a sua vida. Eu acho que esse é o problema. Quando eu não sei gerenciar a minha vida e quero gerenciar a do outro, eu vou gerar crises. Vou gerar crises. É. Então, assim, a gente precisa, como sociedade, ensinar e aprender esse atributo de inteligência emocional, que passa pela empatia, pela compaixão, pelo saber escutar, pelo se autogerenciar, por desenvolver uma sabedoria de vida que a gente não veio sabendo. A Uhum. gente não veio sabendo. E a Não vem. sociedade materialista, as relações líquidas, a Uhum. sociedade do prazer, ela não estimula esse aprendizado, ela estimula o oposto. É Então, verdade. no meio de uma pandemia, é exigir demais que as pessoas tenham essa inteligência, em especial as crianças que estão em formação, né, padre? Então, eu acho que fica aí o alerta para a gente investir no autoconhecimento, investir no desenvolvimento dessas habilidades emocionais, que hoje em dia, nessa crise, elas tem duas coisas que para mim ficaram muito claras. Primeiro, que a gente precisa ter competência emocional. Segundo, que a gente não consegue mais dividir o mundo. Todos os esforços das pessoas de retalharem o mundo em diversos pedacinhos são Uhum. inócuos. Um vírus veio para Pegou mostrar que é todos. todo mundo uma coisa só e que pegou todo mundo de uma vez só. Então, cada vez mais a gente tem que pensar sistemicamente. Você tem toda a razão. E assim a gente vai chegando a quase o final da nossa live. Não terminou ainda não, viu, Adriano? Terminou ainda não. Terminou, Porque não? tem tanta gente querida Oba! aqui, olha, tem o Giovanni Colares, o Léo Cidade, tá o Mota Filho Eita! conectado com a gente, tem a Eliette Cunha lá do Espírito Santo, tem Vitória Maria Azeredo, não é? Lá do Rio de Janeiro, que está conectada conosco. Tem, deixa eu ver mais aqui, a Maria Eliane Gomes, de Montes Claros, Minas Gerais. Tem a Olha Daniele aí que Coelho, legal. que está falando: a crise é uma oportunidade de repensar, ajustar, melhorar como pessoa e como cristão. É isso mesmo. Tem o Elo Charbel, da CVX do Rio de Janeiro. Tem a Maria das Graças,
Alves, tem a Magda Sueli Luna Feitosa, e tem mais gente de tantos lugares aqui. Tá uma beleza, viu? Muita gente. A Renata Vieira, que é aqui de Fortaleza, o Romildo Barros, falando que cada casal é único. E se assim se comportarem durante as crises, terão mais oportunidades de sair delas fortalecidos e unidos. Muito bem. Tá o Braulio Rocha Gonçalves, que Braulio e Simone participando lá de São Paulo, são paroquianos da paróquia de São Luís Gonçalves, São Legal, Paulo. que Tá o bacana. Emanuel Xavier, que fala que a incerteza quanto ao futuro é um fator que tende a contribuir com a instabilidade afetiva do casal. Nunca o coletivo pesou tanto sobre a realidade familiar, revelando verdade. crises que estavam escondidas. E é aquilo que a gente estava vendo, né? Exatamente, que a gente estava falando, Isso né? mesmo. Está aqui também o Marcos Lima. Olha aí, o Marcos Lima, do Rota 22, está aqui conectado conosco. Ele e a sua esposa. Muito obrigado pela presença. Não é? Deixa eu ver aqui. Tanta gente boa. Rosa Barros, Georgia Lucas, né? O Zezinho, a Rocivânia Leles. Excelente diálogo, Padre Laércio e Adriana. Obrigado pela presença. A Mirela Farias está dizendo, infelizmente, as escolas só estão jogando as matérias para as crianças e adolescentes. É como se dissesse assim, vamos manter, não é? Para dizer que estão ocupando, mas estão, na verdade, fazendo outra coisa. Pode falar, Adriana. Obrigação dos pais ir atrás disso, viu? É verdade. Nossa obrigação. A gente não pode aceitar. Junta os pais, vai lá, conversa. A gente mesmo fez várias diligências em relação a isso. Tem que fazer, é verdade. É preciso delicadeza. Não dá para esgarçar o tecido psíquico dessa galera, porque eles já estão muito puxados. É verdade. Isso ou seja, se os pais não fazem o seu papel, pois vão pagar muito caro, porque os seus filhos vão ficar doentes também. A Aline Pinho também está conectada e tantas outras pessoas, não é? Tem aqui Ana Cristina, que é da pré-comunidade Fé e Vida, que é lá de... Ai, meu Deus, agora deixa eu lembrar. Aquelas... Niterói, não é? Niterói. Nádia Mota, esposa do Mota, não é? Muito obrigado, Nádia. Tema muito bem abordado, já aguardando o próximo. Muito bem. Bem, minha gente, olha, a gente se fosse passar a noite aqui, Adriana, nós não sairíamos daqui. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no Facebook, quem está conectado, porque eu acho que é muito importante, e eu já peço que quem está no YouTube, dê um cliquezinho lá de gostei. Porque quando você clica, quando a pessoa for buscar depois o tema, isso vai voltar mais rápido. Então, nós temos aí, quantas pessoas conectadas? 58 e só tem 36 que disseram gostei. É importante que você diga gostei, tá bom? Lá no YouTube. Deixa eu ver aqui no Facebook. Tem a Valcinés Mider, que é lá de Iconha, no Espírito Santo. A Penha Marquezine também, que é lá de Iconha, no Espírito Santo. Tem a Solange Carmo. Boa noite, Padre. A sua bênção, um grande abraço. Deus abençoe vocês. A Júlia Marim também é de Iconha. A irmã Maria Salete, que está presente. Maria José Cipriano, que também é do Espírito Santo. Sheila Silva da Cunha, que também é de Iconha. Tereza Hermínia, que é lá de Vitória de Santo Antão, amiga de infância. Gente boa demais, toda a família. Coisa boa. A Glória Santana Marchiori, que também é do Espírito Santo. Denise Tose, que é lá do Espírito Santo. Ou seja, tem gente em todo lugar, não é? Gente em todo lugar. Família Donatelli está aqui presente, Roberto Marques, não é? E assim, tantas pessoas. Valdeci Bulhões de Oliveira diz assim, sim, somos de crise. Crises nos fazem ir adiante. O desafio é este mesmo, Padre Laércio Lima, gerenciar as crises. Valdeci é filósofo, né? Então conhece bem do significado da crise, né? Então, é isso aí. Eu acho que a gente tem muito para aprender e a experiência de partilha, eu acho que pode... Valdeci é de Joinville, Santa Catarina, ele está conectado. Foi companheiro jesuíta, moramos juntos, depois ele casou, não é? E hoje tem uma família e mora lá em Joinville. Deus abençoe, muita paz. E que bom que está aqui curtindo conosco. Tem a Ivani Volpone Fornaciari, lá de Iconha. A Arlete Oliveira Fiore também, falando que o tema foi muito bom. Temos a Ângela Leonete Vandresson, que também é de lá. Depois, é irmã, eu acredito. Deixa eu ver mais aqui quem está, viu? Eita, muita gente. Glória Santana, lá de Iconha também. Muita gente querida participando. Então, minha filha, para terminar, as últimas palavras. Gostou do nosso encontro? Foi bom? Gostei, foi ótimo, foi muito legal. Deu para a gente conversar bastante, não foi, Padre? Teremos outras oportunidades, se Deus quiser, porque passando a crise da pandemia,
outras crises continuarão e a gente, na nossa Sim, vocação, não é? Eu como padre, você como psicólogo, a gente precisa continuar sendo auxílio na vida das pessoas, sim. sendo essa presença que escuta, não é? Que às vezes fala, como a gente está fazendo hoje, né? Mas que tudo que Isso, a gente fala é fruto da escuta, não é? É fruto de sim. escutar muitas pessoas. Então eu só queria agradecer muito a você e deixar alguns minutos para você dar a sua última mensagem, suas dicas, o que que você gostaria de dizer que não disse ainda, ou que gostaria de repetir, intensificar. Eu queria agradecer. Para mim é uma honra, eu sempre falo nas nossas formações que a Paróquia Cristo Rei é a minha segunda casa, né? Uhum. E eu queria, assim, trazer de novo a ideia de que o ser humano, ele é um ser humano de crescimento. Perfeito. O ser humano, ele traz... Deixa eu Tome, relaxe, relaxe. tomar aqui uma... Enquanto isso, eu vou aqui agradecendo a mais pessoas que estão conectadas. A Rosane, que está conectada, Gifone, que é aqui da nossa paróquia. A Wanda Souza também, obrigado, foi ótimo estar dizendo. A Rosane do Sérgio, que inclusive foi aniversário do Sérgio, né? Foi ontem, eu acho. Foi Né? ontem, Foi ontem. foi. Eu esqueci de botar na missa hoje, ele vai me pegar. Não é? Era para eu ter falado dele hoje, eu esqueci. Né? Depois, dizer que as nossas lives continuarão e a gente volta depois, outro dia a gente vai dizer com quem e o tema que vai ser. Mas agora volta para a Adriana para ela fazer as últimas considerações. Ela ficou emocionada, minha gente, aí dá nisso. Fiquei emocionada quando foi agradecer, mas que bom, né? Porque a emoção, ela é a indicação do nosso coração, Com né? Onde certeza. está o nosso coração, aí está o nosso tesouro, né? Assim que É a gente desse aprende, jeito, é né? desse jeito. Então, a reflexão que eu queria que a gente terminasse é exatamente que o processo de autoconhecimento, ele é fundamental quando a gente vai falar de relacionamentos. Sejam eles relacionamentos profissionais, familiares, mas principalmente os conjugais e os da pequena família, né? Então, Uhum. assim, que a gente não abra mão desse processo de autoconhecimento, porque é com o nosso contato com a nossa verdade, com o nosso jeito de funcionar, que a gente vai ter uma consciência maior de onde que a gente precisa investir, das aprendizagens que a gente precisa adquirir para que a gente mude os padrões de comportamento que não estão trazendo satisfação, né? Verdade. Alegria. Então, eu acho que a gente não pode mais, nem como pessoa, nem como sociedade, negligenciar os aspectos emocionais, porque são esses aspectos emocionais que vão fazer a gente ir para frente ou ir para trás ou estagnar. É E verdade. a outra coisa que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está fazendo aqui. Hoje, mais do que nunca, nós estamos vendo crescer redes de solidariedade, redes de apoio, redes de afeto, né? Tem muita coisa ruim acontecendo, mas tem muita coisa boa acontecendo também. Nunca se ajudou É tanto, verdade. nunca se despertou para tanta solidariedade. Eu participei de vários movimentos, vi várias pessoas se disponibilizando de N formas, né? Então, assim, que a Uhum. gente aproveite esse momento para fortalecer essas redes. Nós somos um único sistema. Não tem nada que seja fora de nós. Tudo está conectado, né? E acho que agora é a hora que a gente tem para dar um sentido novo para tudo isso que a gente está vivendo. E é junto, né? Isso mesmo. Juntos. Juntos, Sozinhos a juntos, gente não sobrevive, não, né? juntos somos mais, não é? Juntos somos mais. É Bem, isso. E Adriana. agradecer de novo, padre. É sempre Uhum. uma honra e um prazer enorme conversar com o senhor, ainda mais assim, com tanta gente bacana Pois é, vendo a gente, né? muita gente mesmo, viu? Muita gente, muito Fiquei bom. feliz. E eu fico Que feliz ótimo. também porque a gente está mostrando que a gente é capaz de se reinventar, sabe? Em meio à crise, nós não podemos estagnar, não é? Vou terminar com um pensamento que Santo Inácio de Loyola fala. Quando a gente está em crise, a gente não pode mudar a decisão fundamental da vida da gente, né? Ou seja, não tomar decisões precipitadas. A paciência, o silêncio, a escuta, o reconhecer o outro como alguém que é individual, que é pessoa, não é? Eu preciso ter essa paciência de deixar-se cuidar por Deus, pela outra pessoa e até por mim mesmo.
tem gente que se maltrata muito, não é? Se Sim. maltrata muito. Então eu diria que, nesse momento, Adriana, de crise, o que a gente não pode fazer é regredir, sabe? Regredir. Perder a capacidade de lucidez, de mansidão, da paciência, do discernimento, de se perguntar, diante disso, o que é que Deus quer de mim, não é? Então, assim que a pandemia passar mais um pouco e a gente poder abrir as igrejas, a primeira atividade que nós teremos é justamente a pastoral da escuta, não é? Nós teremos pessoas para escutar as outras pessoas, não é? E, inclusive, lhe convido, não é, já para... A gente já tinha falado sobre isso outra vez, para que faça parte do nosso grupo, porque as pessoas estão precisando, mais do que qualquer coisa nesse momento, serem escutadas, para que não Sim. tomem decisões equivocadas, não é? Sim. Porque na hora da crise não se pode mudar a opção fundamental, não é? Sim. A não ser que seja uma coisa muito grave e que é uma crise já que já vem desencadeando há muitos anos. Você chega um momento que tem que tomar uma decisão. Agora, não é qualquer crise que eu posso me desesperar e agora, a toda hora, está criando saídas novas, modos novos. Não. A maturidade nos ensina que a prudência também é algo muito importante e é próprio do ser humano, não é? Ou seja, enfrentar a crise de cabeça erguida, buscando ajuda e se abrindo para também a ação de Deus que fala diretamente ao coração. Porque eu acredito seriamente que é no momento da crise também. E aí é bonito, agora eu lembrei do cardeal Tolentino, que ele falava 2 noites atrás, que no momento de crise e de profundo estresse e tensão, nasceram muitas obras de arte. Nasceram muitos livros, tratados, né, pinturas, nasceram conceitos, nasceram filosofias. O que dizer das guerras, né, do nazismo, de momentos de tanta dor, de tanta tristeza, mas que as pessoas souberam enfrentar aquela dificuldade com dignidade e tirar um fruto positivo daquilo que foi uma tragédia. Ou seja, foram capazes de ressignificar o sofrimento e a dor, foram capazes de enfrentar a crise com dignidade e foram capazes de produzir dentro da crise. Então eu acho que seria muito importante que cada um de nós procurássemos, como família, encontrar o que eu posso produzir, o que eu posso colocar para fora, não é? O que eu posso tirar de dentro de mim como coisa boa, coisa positiva. Porque é isso, a gente já viu que a crise também é positiva. Então, nesse sentido, eu acho que hoje essa conversa brotou da crise. Nasceu da crise, mas não como crise, como ajuda em meio à crise, dizendo a tantas pessoas, nós não estamos sozinhos. Por isso, minha querida, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, senhor padre. Pela oportunidade de a gente conversar sobre um tema tão difícil e de eu aprender tanto. Até eu aprendi muitas coisas, né? Eu acho que é isso mesmo. Com certeza. No encontro a gente cresce. Com certeza. Pois muito obrigado. E convite aceito, hein? Pronto, vamos lá. Vamos começar a articular o grupo de escuta, né? Já foram feitas 4 salas novas, não é? Para escuta. Serão salas para confissões, mas que durante o dia serão usadas como espaço da misericórdia, espaço de escuta, não é? Claro que nesse momento a gente tem que esperar passar ainda a pandemia um pouquinho. Quando puder abrir, a gente vai estar prontinho para receber essas pessoas e escutar essas pessoas. Tá certo? Minha querida, muito obrigado pela participação. Espero que a gente tenha outros encontros como esse, tá bom? Também espero, viu? Pois pronto, porque veja quantas pessoas conectadas, quantas pessoas participando, não é? E quantas pessoas... Tem inclusive aqui, ó, tá aparecendo gente aqui também, não é? Eu acho que tem um aqui que é família. Ah, não, Denise Gurgel, você é Gurjão, não é? Eu sempre me atrapalho com o seu sobrenome. Tá a Denise Gurgel aqui presente, tá o Zezinho, tá o Robert Jasson, da Silva Pessoa, que é dos recém-casados, gente boa demais. Esposo abraço para Heloísa, não é? Que bom, minha querida, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença e pela sua colaboração. Aproveito para agradecer a sua colaboração também na paróquia, como membro da paróquia, como pastoralista fiel das nossas missas, da nossa paróquia, e a sua contribuição no âmbito da psicologia,
que hoje, mais do que nunca, está para a espiritualidade, não é? Elas se encontram e ajudam as pessoas a saírem e a enfrentarem suas crises. Muito obrigado. Padre, servir é uma missão. Eu é que tenho que agradecer poder servir. Se a gente tiver esse pensamento, cada um vai encontrar o seu cantinho de serviço. E imagina que mundo lindo a gente vai construir. É verdade, é verdade. Cada um doando um pouquinho de si em prol do bem comum. É verdade. Né? Já faria muita diferença, não é? Total, né? A prova está sendo aí, em meio à crise, a gente vendo campanhas e mais campanhas de ajuda. Pois, minha querida, muito obrigado. Obrigado a todas que estão conectados. Tem aí a Juliana Ribeiro também do curso de noivo, dizendo que está ali. Que maravilha. Muito obrigado, Adriana, pela sua presença e pela paciência. Ó, tem gente de Olinda, Pernambuco. Andréa Cisneiros, também aproveitando esse momento. É minha tia, viu? Ah, é? É minha tia, irmã da Malu. Que coisa. Ah, menino, então é todo mundo família aqui. Né? Ia sem saber disso. Que coisa boa. Eu fico muito feliz. Aproveito para fazer o merchandisingzinho do meu livro que fala de crise também, não é? A ousadia de amar até o fim. Que só ama até o fim quem é capaz de enfrentar seus medos e suas crises. E aqui eu falo da Etty Hillesum, do Adolf Delps, que era um jesuíta que foi assassinado, não é? do Dom Oscar Romero, desses homens e mulheres que tiveram a coragem de enfrentar suas crises, com medos, com angústias, mas que não abriram mão. O Dietrich Bonhoeffer também alemão. Todos assassinados, viveram suas crises e não deixaram de ser quem eram. Porque o pior é quando a gente perde a identidade da gente. Então tá aí. Né? Depois eu vou colocar o link para quem quiser comprar pela internet, né? Nas edições Loyola. E quem quiser procurar aqui na paróquia tem, e em tantas outras paróquias por aí espalhado. Uma leitura para nos ajudar em tempos de crise. Como enfrentar as nossas crises. Já está aqui em casa. Vamos ler. Minha querida, muito obrigado, viu? Tchau, padre. Deus abençoe. Boa noite. E boa noite a todos vocês que estão conectados. Um beijo grande e até a